porque os dias são maus. Por essa razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, marido, mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós nos curvamos nessa noite diante da única autoridade que aqui está presente, que é a tua palavra, Jesus. Deus, que ela possa falar aos nossos corações e que nós possamos ser transformados pelo teu poder, pela tua graça, e que essa palavra encontre uma boa terra e dê muito fruto nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, pretendo, nesse breve período de tempo, trazer ao coração de vocês acerca dos deveres conjugais, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele vai trazer várias recomendações a esse povo, várias recomendações a essa igreja. E essas recomendações passam por diversos pontos da vida. Mas um dos pontos em que ele gasta um bom tempo é para tratar acerca da família. E esse texto que nós lemos, acabamos de fazer a leitura, é um texto que nos deixa muito claro a importância do relacionamento na família. A importância do relacionamento entre o homem e a mulher dentro do casamento. E o apóstolo Paulo, ele vai começar a dizer que esse tempo em que ele está abrindo o coração para esse cuidado, é uma igreja de Éfeso, é um tempo em que eles precisam tomar cuidado, é um tempo difícil. O apóstolo Paulo vai dizer, logo no verso 15, que esses amados irmãos deveriam ver prudentemente como andam. Ver de forma prudente, e não como nécios ou como loucos, mas discernirem como sábios, como eles têm andado. A primeira pergunta nessa noite é: como está você? Como você tem andado? E como o seu casamento tem andado? Como estão as coisas? Não sei se você sabe, mas o grande número de procura sobre palestras que orientam as pessoas está muito relacionado à família. Se vendem muitos cursos sobre família.
muita oferta sobre conhecimento sobre a família. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que é importante sermos sábios acerca do casamento. E nós sabemos que essa sabedoria não vem de nenhum homem. Essa sabedoria não pode ser trazida por nenhuma pessoa. Não se trata de estratégias, não se trata de métodos, se trata da própria palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer, logo no verso 16, ele vai dizer o seguinte: olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Muitas vezes você vai olhar para o seu casamento, vai olhar para a sua família, e você já respondeu essa primeira pergunta dizendo assim: pastor, eu estou vendo com sabedoria o meu casamento e não está tudo bem. Não está legal. Tem alguma coisa aqui que não está indo bem. Só que quando nós olhamos e começamos a ver o que nós temos feito nos nossos casamentos, nós começamos a perceber o quanto nós temos gastado tempo com coisas que em nada edificam o casamento. Quais são as nossas prioridades dentro do casamento? O que temos gastado tempo? Será que temos gastado tempo mais assistindo séries de TV do que se enriquecendo da palavra do Senhor Jesus? Será que temos buscado o tempo inteiro maneiras mirabolantes de enriquecermos juntos? Será que como casais, tendo as redes sociais, gastado o Senhor Jesus ou gastado tempo rolando as redes sociais no sofá? Há pouco tempo eu vi uma pesquisa em que se você gastasse o mesmo tempo que você gasta para ler, em média, o que você gasta para assistir uma série, uma temporada de uma série, você poderia ter lido a Bíblia no mínimo 10 vezes no ano. Só que a gente não coloca isso como prioridade para as nossas vidas. Fica lá no último plano. Mas Paulo está dizendo: olha, os dias são maus. Irmão, nós não estamos aqui em férias mais não. Nós não estamos em Cancún. Você não está em Porto Seguro. Você não está em Porto de Galinhas passando férias. Não, irmãos. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Somos peregrinos aqui. Você não está aqui para aproveitar dessa vida, curtir a vida doidado. Você está aqui para entender as prioridades de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui para nos parecer com Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer, no verso 17, que por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, nós temos buscado conselhos sobre tudo, mas talvez a última pessoa que a gente pergunta é o Senhor sobre o que nós devemos fazer. A gente pergunta para vizinho, principalmente quando está com um problema no casamento, né, irmão? Aí manda aquele zap para a melhor amiga. Amiga, está acontecendo isso. Me socorre. Estou na bad. Vem para cá, nós vamos comer um pote de sorvete junto. Mas a última coisa é olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, o que eu preciso fazer? Como eu posso te obedecer, Jesus? Como eu posso agradar e fazer a sua vontade? Olha só, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Quantas vezes nós, enquanto casais, na hora de tomar decisões, procuramos saber se é a vontade do Senhor? O pastor falou uma coisa aqui maravilhosa. É se Deus quiser. Irmão, quantas vezes você tem perguntado para Jesus se Ele quer ou não? Se Jesus quer aquilo. Decisões nós tomamos nos nossos casamentos sem nem questionar se Jesus quer aquilo. E aí a gente mete as mãos pelos pés e a gente vive uma vida que em nada agrada a Deus.
O apóstolo Paulo está nos mostrando que nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para glorificar ao Senhor, fazendo a vontade dEle. Você, quanto casal, você, homem, você não está aqui para fazer sua esposa feliz. Aí as esposas ficaram tristes, né? Mas você também, mulher, você também, esposa, não está aqui para fazer o seu esposo feliz. Vocês estão aqui para agradar e glorificar ao Senhor Jesus. É para Ele que você está casado. Não é para o seu cônjuge que você está casado. Não é simplesmente uma aliança com Ele, é uma aliança com o Senhor. E Paulo vai nos dar, talvez, uma das ferramentas que a gente mais despreza e acha que isso não tem nada a ver com casamento. O apóstolo Paulo vai dizer no verso 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo tem tudo a ver com casamento. Ser cheio do Espírito Santo tem tudo a ver com a vida de casado. Porque o apóstolo Paulo vai dizer para enchermos com o Espírito Santo, e ele vai citar várias maneiras de nos enchermos. Ele vai citar que nós devemos encher falando salmos, cantando cânticos espirituais. Nós vamos nos encher louvando de todo o coração. Nós vamos nos encher dando graças a Deus. Mas nós vamos nos encher com uma maneira específica: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Já viu quando você vê, às vezes, um pastor, um ministro de louvor, e você fala assim: esse homem é uma bênção. Olha só como é que ele canta. Olha como é que ele prega. É homem de Deus. Irmão, eu quero saber como ele trata a esposa dele em casa. É porque é aí que nós vamos ver se ele está cheio do Espírito Santo, se ele está buscando se encher do Espírito Santo ou não. É lá dentro do lar, é dentro da casa. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós, vale para o homem e para a mulher, sujeitar uns aos outros. Vale para o homem e para a mulher. Vale para os dois. A sujeição é para os dois. A sujeição é se colocar numa posição de humildade. É se considerar sempre o outro maior do que você. O outro sempre tem prioridade sobre você. É o que o outro precisa. O outro é mais importante, irmão. É Jesus Cristo se sujeitando a lavar os pés dos discípulos. É Jesus Cristo se sujeitando a ouvir absurdos dos seus discípulos. É Jesus Cristo se sujeitando a ser homem. Encarnar, viver numa carne corruptível. É Jesus Cristo sendo levado ao deserto para ser tentado. Sujeitando-vos. E quando o apóstolo Paulo vai dizer sobre sujeitar, o apóstolo Paulo agora vai nos mostrar que a sujeição, ela tem a ver com os papéis desempenhados no casamento. E a primeira maneira que o apóstolo Paulo vai nos mostrar é sobre as mulheres. Então você que está com a sua esposa aí do lado, dá uma cutucada nela e fala assim: é com você agora. Está falando com você. O apóstolo Paulo vai trazer talvez um dos textos mais controversos para o nosso mundo. Porque hoje no nosso mundo se fala de empoderamento. Se fala de mulheres fortes. Se fala de mulheres que não pedem bênção para ninguém. Se fala de mulheres que não estão aí para a opinião de ninguém. Mulheres extremamente fortes, feminismo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que as mulheres sejam submissas. Irmão,
Irmã, eu já vi muita gente olhando para essa palavra e arrepiando, e falando, meu Deus do céu, mulher submissa. Esse pastor está atrasado. Esse pastor é do século passado. Esse é papo para lá atrás. Não, nós vivemos hoje numa revolução em que a mulher é o dona do nariz. Não tem que pedir para ninguém. Não tem que falar nada com ninguém mais. Irmão, e vai usar exatamente, as mulheres sejam submissas. Irmão, e é exatamente esse o sentido da palavra. Não tente suavizar o texto bíblico. Está dizendo submissão mesmo. Não está dizendo outra coisa. É que a mulher, ela precisa estar debaixo, meter-se abaixo de uma autoridade. Meter-se debaixo de uma autoridade. Sabe qual que é a autoridade? Não é o homem. É a missão que o homem tem. A mulher se coloca debaixo da missão do homem. Isso é submissão. Abaixo da missão, debaixo da missão. Parece soar machista esse texto. E eu concordo com você que parece mesmo. Mas vamos lembrar como que eram essas mulheres nessa época. As mulheres na época de Paulo, elas viviam extremamente limitadas, não tinham direitos. Para você ter ideia, um judeu muito devoto, um judeu com uma religiosidade muito aflorada, ele fazia sempre uma oração todos os dias. Ele agradecia a Deus todos os dias por não ter nascido pagão, escravo ou mulher. A oração do judeu era essa. Ele agradecia por não ter nascido mulher. As mulheres não eram alvo de amor. As mulheres não recebiam amor dos seus maridos. E mais, inclusive o divórcio, a carta de repúdio dentre os judeus, era algo banal. Se a mulher não soubesse fazer um bom pão, ela poderia ser dispensada pelos judeus. Se ela não soubesse cuidar dos filhos, ela era dispensada pelos judeus. A mulher era desvalorizada, subjugada. E o que o Senhor Jesus faz por meio desse ensino de Paulo? É pegar a mulher que não fazia parte de nada, não participava de nada, e falar assim, agora você tem um papel. Você agora tem um papel de submissão. Você participa da missão. Você faz parte da missão do homem. Seu marido, vulsa, solto nesse mundo. Você está submissa ao seu marido. Verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. É uma ordem criacional, irmãos. Não se trata de opção. É a forma como as coisas funcionam. Nós estamos lendo uma espécie de manual de regras ou como é que chama quando para você saber como é que funciona um aparelho? Manual de instruções. Nós estamos lendo um manual de instruções para saber como é que funciona o casamento. Porque o casamento não foi a gente que inventou, foi Deus. Deus criou o casamento. Então nós vamos perguntar para quem criou. Vamos perguntar, Deus, como é que funciona o casamento? O que a mulher tem que fazer no casamento? Então Deus está respondendo, ela é submissa ao seu próprio marido. Então existe papéis definidos. Não existe essa ideia de que vale qualquer papel para qualquer um dos dois. Irmão, tem papel definido sim. A mulher tem um papel de submissão. E o texto vai dizer que ela deve ser submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Então essa submissão não é simplesmente para engrandecer a vida do marido, mas é para apontar para Jesus. A submissão da mulher aponta para Jesus. A glória da mulher, a forma da mulher glorificar a Jesus, é se submetendo ao seu marido.
Uma mulher que deseja glorificar Jesus, ela se submete, se coloca debaixo da missão do seu marido. E vai dizer que é como ao Senhor, porque faz parte da devoção da mulher. Você quer saber se é uma mulher de Deus, irmão? Veja quanto que ela se submete ao seu marido. Pergunta para o seu marido quanto que essa mulher está se submetendo a ele. Pergunta para ele como que tem sido no lar. Porque tem a ver com a devoção que temos a Jesus. Se submeter é uma atitude de adoração. Adoração a Jesus. Mulher, você tem agora o privilégio de adorar a Jesus, estando casado com seu marido. Por que eu, como mulher, tenho que me submeter ao meu marido? Tenho que me colocar debaixo dessa missão. Eu quero ter a minha própria missão. Eu quero ter os meus próprios objetivos. Olha o que diz o verso 23, acompanhe comigo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O que o texto está dizendo é que o marido foi constituído como uma liderança no lar. Ele foi constituído com um papel no lar. Só que liderança na Bíblia, irmão, não é o que recebe mais. Liderança é o que doa mais. Na Bíblia, o maior exemplo de liderança que temos é de Cristo. E o papel de Cristo é sempre se dar aos seus discípulos. Cristo se sacrificou pelos seus filhos. Cristo se sacrificou por mim e por você, irmão. Da mesma maneira, o marido foi colocado no papel do casamento como líder do casamento. Ser líder do casamento, irmão, é aquele que é uma autoridade colocada ali. Mulher, não queira tomar esse lugar do marido. Não queira tomar esse lugar. Porque esse lugar está relacionado a Cristo, irmão. Olha só o que diz que o marido é cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Nós, como igreja, nunca devemos tentar dizer para Jesus o que deve ser feito. Nós, como igreja, reconhecemos um senhorio sobre nós. Nós obedecemos a Jesus. A mulher, ela não deve sair tomando as suas decisões de qualquer jeito. Mas ela precisa entender que existe alguém zelando por ela e alguém que ela precisa dizer assim: o que nós vamos fazer? A mulher é aquela que não deve olhar para o seu marido e falar assim: nossa, mas meu marido é um bananão. Ele não toma iniciativa de nada. Ele fica parado aqui, olha só, se eu não empurrar, ele não vai. E se a gente não for, a gente não foi. O marido não sai do lugar. E aí ela fica naquilo. Querida, peça para Jesus ensinar ele a ser líder. Não é você que vai ensinar ele a líder. Não foi criado para isso, irmã. Não é você que vai puxar ele e falar assim: ó, se lidera assim. Você não foi criado para isso, irmã. Você foi criada para participar da missão, se submetendo à missão que Jesus deu para ele. Não faça isso. Mas você pode estar perguntando assim, na sua cabeça a mulher está assim: pastor, mas então eu tenho que falar sim para tudo que ele disser? Eu tenho que falar sim absolutamente para tudo que o meu marido disser? Quase isso. Só que veja o verso 24. Atente o verso 24 comigo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Paulo está dizendo assim: olha, a sujeição de vocês, a submissão de você, mulher,
deve estar sempre relacionada ao que você vai ver de Cristo e a igreja. O exemplo é Cristo e a igreja. Então, sabe qual que é o limite, irmão? Sabe qual que é o limite, minha irmã? O limite é algo que não agrada a Deus. Você não é obrigado a fazer nada que não agrade a Deus. Você não é obrigado a fazer absolutamente nada que fira o caráter de Cristo. Irmã, você vai se submeter até que o caráter de Cristo seja ferido. Aí você não vai ceder. Porque antes de tudo, todos dois são igreja. E todos dois estão submissos a Jesus. A missão da mulher é auxiliar o marido a dar glórias a Deus. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Porque a mulher sábia, ao invés de falar com o marido assim, marido, você não sabe de nada, eu que vou fazer, deixa que eu resolvo isso aqui, me dá aqui. Sabe o que você vai fazer? Falar, Deus, converte o coração do meu marido, mostra a sua vontade para ele, revela Jesus para ele, faz ele mais parecido com Jesus. É fácil, irmã? Não. Claro que não. Porque lá dentro a Eva vai ficar gritando. A Eva vai gritar lá dentro falando assim, vamos lá comer do fruto. Deixa eu ir lá antes do meu marido e comer desse fruto. Saiba, tanto dentro de você. Mas, irmã, saiba que você se submetendo, você é instrumento para dar glórias a Deus. Sim, agora é com você. E meu querido irmão, a missão é mais dura. Já firma o toco direito aí, que é um pouquinho mais difícil. Porque olha só o verso 25. Maridos, amai vossa mulher como quem? Como o cara da novela das 8? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Rapaz, olha. Irmão, ambos aqui amam. Claro, as mulheres amam os seus maridos. Os maridos amam as suas esposas. Mas o marido é chamado para um amor que é o amor de Cristo. Só que o problema é que o amor de Cristo, irmão, tem uma palavrinha. Ele não tem condições. Deus amou a igreja no pior momento dela. Deus amou a mim e a você quando a gente não prestava. E a gente não continua não prestando, Ele continua amando. Quantas vezes você já errou com Deus? Quantas vezes você já decepcionou a Deus? Irmão, e Ele continua renovando as misericórdias e o amor sobre você. É esse tipo de amor que nós, enquanto maridos, somos chamados a praticar. O amor, ele vê limites e fraquezas. Vê. Jesus sabe os nossos limites. Jesus sabe as nossas fraquezas. Mas o amor vê limites e fraquezas, mas ele faz, sabe o quê? Decide abraçar esses limites e fraquezas. Irmão, você sabe todos os defeitos, ou alguns defeitos da sua esposa, não sabe? Mas, irmão, sabe qual que é a sua atitude? Não é falar para ela assim, nossa, mulher, você tem que mudar disso. É falar assim, eu te amo mesmo assim.
eu te amo mesmo assim. E vou te amar até no final, mesmo assim. Quando você chegou lá naquele altar do casamento, o que você falou? Que era até a morte. Na alegria, na tristeza. Na pobreza, na doença. Nos dias bons e na TPM. Não é assim? Irmão, nós decidimos amar como Cristo amou a igreja. Então, os referenciais para você, homem, não são qualquer referencial. Não é qualquer referencial que é para você como amor. O seu referencial de amor é Cristo. O seu referencial de amor não é o influencer lá do Instagram. O seu referencial de amor não sou eu, não é o pastor, não é ninguém, irmão. O seu referencial de amor tem que ser Jesus Cristo. Irmão, nós não conseguiremos amar se a gente não foi amado primeiro. É por isso que a dificuldade que às vezes os maridos têm. Irmão, e eu vou te falar de verdade. Um casamento que parte de um pressuposto que não é Cristo. Esse homem vai ter muita dificuldade de amar a sua esposa. Porque ele não foi amado ainda por Jesus, ele não recebeu esse amor de Jesus. Ele não tem referencial. Ele vive o referencial que os pais viveram, que os avós viveram, que os irmãos viveram, mas ele não vive o referencial de amor em Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, ele diz que amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Marido, você foi chamado para sofrer o dano no lugar dela. Ah, não, mas foi ela que decidiu errado. Assuma a responsabilidade. Ah, não, mas ela que estourou o cartão de crédito. É sua responsabilidade. Ah, não, porque foi ela que fez isso, que fez aquilo. Irmão, a responsabilidade é sua. É nossa, como maridos. Sabe por quê? Porque quando o homem e a mulher pecam lá no Éden, sabe quem que Deus vai procurar? Fala assim, Adão, onde estás? Ele não procura Eva, onde estás? E olha que foi Eva que comeu. Eva foi lá, comeu, e o Adão é o culpado. Isso não é justo. Bem-vindo, irmão. Essa é a vida do marido. Você é responsável, irmão. Assuma a responsabilidade. Seja homem. Bate no peito e fala, é comigo. As responsabilidades são minhas. Então, o casamento se resume ao seguinte. A mulher se submete à missão do marido. O marido é o líder, toma as decisões. E então ele assume o risco. Então, marido, se a sua mulher é uma mulher sábia, escute ela. Mas você vai poder decidir. Você vai poder fazer do jeito dela ou do seu jeito. Se você fizer do seu jeito e der errado, a culpa é sua. Se você fizer do jeito dela e der errado, a culpa é sua. Porque nós assumimos o dano. Nós nos entregamos por elas. Irmão, é você abrir mão daquele videogame. Às vezes vai precisar. É aquele tempo que você fala assim, não, esse é o tempo do meu futebol. Ninguém me tira daqui. Mas, irmão, se sua mulher está precisando de você, abra mão. É por isso que seu primeiro ministério é lá. É lá, irmão. Se você não tem tempo lá, você não pode ter tempo em lugar nenhum. É lá com a sua esposa. Você precisa abrir mão das suas coisas. Nós precisamos abrir mão das nossas coisas. E para quê? Verso 26.
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Purificar a esposa. O marido também tem a missão de santificar a esposa. Pastor, mas como assim? Eu não sou Jesus. Eu não posso purificar ninguém de pecado. Você está certo. Mas olha o que está dizendo. Por meio da lavagem de água pela... Marido, você é o responsável por ser o primeiro pastor da sua esposa. Você é o responsável por pregar o evangelho na sua casa. Na sua casa, você traz a palavra do evangelho para lá. Porque a palavra do evangelho que purifica. É ela que vai purificar, não é você, mas é a palavra que vai lavar. Mas você tem a responsabilidade de trazer a palavra. Por isso que não dá para entender marido que não estuda a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia. Curso teológico não é só para ser pastor, não, irmão. Curso teológico é para você entender a Bíblia, para você edificar o seu lar. Tem um estudo bíblico na igreja? Vem. Tem dúvida? Pergunta para o pastor. Eu aposto com você que o pastor vai amar se você ficar o tempo inteiro perguntando para ele as coisas. Não é, pastor? Tirando dúvida da Bíblia, irmão. Melhor do que você gastar tempo lá no gabinete chorando as pitangas. Vai estudar. Estuda a Bíblia. Prega a Bíblia dentro da casa. Se fala de tudo na casa, menos da Bíblia. Comenta tudo, menos da Bíblia. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a Bíblia. Está lá a Bíblia aberta no Salmo 91, está até com poeira. Mas ninguém nunca lê dentro de casa. Pega a Bíblia e vai ler com sua família, irmão. E além disso, o homem tem um papel de cuidado. Olha só o verso 28. Ele diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Marido, você não pode gerar nenhum dano à sua mulher. Cuide da sua esposa. É por isso que é inadmissível qualquer tipo de agressão, irmão. Verbal, psicológica, financeira. E quanto menos física. Porque quando você faz isso, você não está atacando somente ela. Você está atacando você mesmo. E reflexamente você está atacando, sabe quem? O corpo de Cristo. Você acha que Jesus vai ficar feliz com isso? Você acha que Jesus vai se agradar disso? Nós temos o dever de cuidar das mulheres. Nós precisamos cuidar das mulheres. Você precisa gerar um ambiente em que ela seja cuidada. Você pergunta para a sua mulher como é que está o dia dela. Às vezes você vê ela mais assim, você pergunta, o que tem de errado? Mas é porque a gente não quer ter essa conversa difícil, né? Porque às vezes a coisa errada está com a gente, né? E a gente não quer ouvir. Mas tem hora que você tem que chegar e falar: mulher, estou preocupado com você. Irmão, gasta tempo, gasta dinheiro, investe na sua mulher. Para a saúde dela. Saúde mental dela, irmão. Psicólogo não é luxo, psicólogo não é frescura, não. Se a sua mulher está vendo necessidade, se você está vendo necessidade, vai lá, irmão, manda ela. Ah, pastor, mas é caro. Me ajuda aí, irmão. A gente precisa cuidar das mulheres, fazer o nosso melhor para elas. Por isso que tarefa de casa, irmão, não é só dela, é nossa. Tarefa de casa, lavar prato, lavar banheiro, irmão, é nosso.
Porque você está cuidando dela. Você não está cuidando da casa, você está cuidando dela. Você acha que é fácil ela ficar a semana inteira ali? Não, irmão, não é. Cuide da sua esposa. Tenha cuidado com ela. E o texto ainda vai dizer, no verso 27, retorne comigo, ele diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você vai fazer isso tudo, marido, não é para receber nada de volta. Você não está barganhando com a sua esposa. Você não está fazendo para agradar ela, para ela te agradar depois. Porque amor não é assim. Isso é comércio. Amor você dá sem esperar receber nada de volta. A única coisa que nos move a fazer aqui, sabe o que é? É a glória de Deus. Porque um casamento bem regulado, com a mulher se submetendo ao seu marido, e o marido amando a mulher como Cristo amou a igreja, esse casamento glorifica a Deus e toca a eternidade. Essa é a diferença, irmão. É por isso que nós, enquanto igreja, precisamos acordar. Você sabia que a taxa de divórcios dentro das igrejas é igual à taxa de divórcio fora das igrejas? Igual. Será que a gente está fazendo isso aqui direitinho? Será que a gente está seguindo isso aqui? Será que a gente está cuidando realmente do casamento e apontando esse casamento para a eternidade? E aí talvez você pode chegar numa conclusão e falar assim: pastor, quer saber? Eu não vou casar mais, não. Os jovens que estão indo sem casar ainda. Não vou mexer com esse trem de casamento. Mas o apóstolo Paulo não está fazendo para isso. Ele não está dando esses conselhos para nos amedrontar. Ele está deixando muito claro no verso 31. Olha o que ele diz no 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ele está dizendo assim: mesmo com tudo isso, se casem. Casem. Eu estou tentando ajudar vocês, eu estou mostrando para vocês o caminho. Casem. Não fica com medo. É só vocês obedecerem a Deus. Porque casar é um privilégio. No verso 32 ele deixa claro: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Irmão, casamento é a única coisa nesse mundo, o único negócio, a única união entre duas pessoas que é comparado a Cristo e a igreja. Irmão, casamento é o exemplo da união mística de Cristo e a igreja, da eternidade, irmão. É por isso que o intuito de Deus é que o casamento dure para sempre, para apontar para Jesus. Aquele casamento com a noiva que dura para sempre, a eternidade, em que a noiva se deleita no seu esposo e o marido se deleita na sua esposa. E é assim que funciona, irmão. E tudo cumprindo uma missão, que ele encerra no verso 33, dizendo: não a própria voz, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Irmão, grava isso no seu coração. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, se submetam a essa missão. Mulheres, vai ser muito mais fácil você se submeter a alguém que te ama. Maridos, vai ser muito mais fácil você amar alguém que se submete. É assim que funciona. Por isso que o casal precisa depender de Jesus, irmão. Isso é uma forma de se encher do Espírito Santo. Aí vira um ciclo.
Porque quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais você ama a sua esposa. Quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais você se submete ao seu marido. E assim mais você se enche do Espírito Santo. E aí você continua nesse ciclo virtuoso de Jesus. Meu convite nessa noite é que você faça um compromisso diante de Jesus. Talvez você fez alguns anos atrás, lá no altar do casamento. Mas eu quero te convidar nessa noite a fazer um compromisso de novo com sua esposa e com seu marido. Você, esposa, se comprometendo a se submeter ao seu marido. E você, marido, se comprometendo a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você pode se colocar de pé. Quero orar por você. Se você está aqui, talvez, com a sua esposa, eu queria que você desse a mão de frente para ela, assim. Dá a mão de frente para ela. Se você não está com a sua esposa, feche os seus olhos também. E eu primeiro queria que os maridos repetissem uma oração comigo, dizendo assim: Deus, repita comigo, Deus, nessa noite, eu assumo um compromisso diante do Senhor de amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Me ajude nessa missão. Me ajude nessa caminhada. Eu dependo do Senhor, mas eu abraço. Comigo, repitam, percebi. As esposas agora orem comigo, repitam: Deus, nessa noite, eu assumo o compromisso de me submeter ao meu marido, abraçando essa missão, dependendo de Jesus, crendo que nosso casamento tocará a eternidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Deus.